Wilson, ainda bem que aqui na ilha a gente ouve o Debate 93 com o J.R. Vargas. Já vai começar. Wilson! Wilson! Alô, meu irmão! Alô! Wilson! Já vai começar o debate! Wilson! Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, já chegou o tio J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 13 de junho de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. A J.R. diz aqui, uma de nossas queridas ouvintes: todos estão sujeitos a dificuldades e lutas na vida. No momento, tudo está bem. E em seguida passamos por uma grande turbulência. Como enfrentar esse tempo sem deixar que a frustração e a amargura nos assaltem? A Bíblia relata a história de pessoas que atravessaram desertos, mas não perderam a paz e o ânimo. Qual o segredo? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Pastora Cirlei Figueiredo, da Comunidade Cristã Novo Dia, está conosco no nosso Debate 93 de hoje. Uma das nossas duas meninas da mesa de hoje. Temos duas meninas à mesa hoje. Destacou a frase: todos estão sujeitos a dificuldades e lutas na vida. Tem jeito não, né, pastora? Bom dia, será bem-vinda. Bom dia, J.R., bom dia aos ouvintes, aos debatedores nessa manhã linda. J.R., não tem jeito. Apesar de, nesse tempo que a gente vive, existe uma mensagem onde, quando o cristão ele está sofrendo, ele está passando por alguma situação difícil, é porque ele tenha pecado, é porque ele está no erro, ou porque a bênção de Deus não chegou até ele. Só que a Bíblia diz o contrário. A Bíblia nos diz que nós vamos passar por provações, que nós vamos passar por lutas. Isaías diz assim: quando passares pelo rio, quando você passar pelo fogo, quando você passar por tribulações, nós vamos passar. Eu não estou aqui, irmãos, nessa manhã dizendo para você que você vai ter lutas e lutas sem fim. Não. O que eu estou colocando é que se você não está passando agora, você vai passar. Se você passou por uma, você vai passar por outras. Porque a Bíblia, ela fala claramente em outras cartas e diz assim: você tem que ter motivo de grande alegria por passar por várias provações, por várias tribulações. A vida é assim. E Jesus, ele nos deixou claro: olha, eu venci o mundo. Tem turbulência, tem luta, mas tem graça, tem glória, tem vida de Deus. E isso tudo, J.R., nos aproxima do Pai. Todos estão sujeitos a dificuldades e lutas na vida. É a palavra do nosso ouvinte. Quero ouvir a opinião do pastor José Magalhães Furtado, da Igreja Metodista de Vista Alegre. Muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Muito bom dia, quero parabenizar aqui a reverenda Leide e reverendo Ramalho e a Elisa pelo nascimento do Miguel. Um abraço para Cíntia, pastor Zic, Zion, Zaquias, Zélia. Meu Deus, peraí, que essa eu gostei. Como é que é o Zic? É Zic. Não, e os outros? Zic? Tudo com Z. É? Zion, Zaquias, Zélia. Ficou bom. São netinhos meus. Pastor Ulisses, pastor Jordânia, Helena, Isabela, Simone. Também netos do senhor? Simone é filha. Isaac é genro, Josai é neto,
E a minha amada Sueli, um beijo. Olha aí, gostei da ênfase aí no beijo para Sueli. Muito bem, pastora, a nossa ouvinte destaca isso. Todos estão sujeitos a dificuldades e lutas na vida. Ouvimos a pastora Cirlei sobre esse assunto. De fato. Então, não é agradável passar por tribulações, passar por lutas, mas são necessários até por aprimoramento. Nós somos o que somos por causa de um processo, né? Nós não nascemos vestidos dessa maneira, com óculos, com MP3, etc. É o processo, o aperfeiçoamento, né? Isso para o crescimento tem lutas, né? E é difícil acostumar com lutas, mas elas são necessárias e nos ajudam. É verdade. A Bíblia nos conta algumas histórias muito interessantes. Pastor Paulo Dias, da Igreja Batista do Jardim Carioca, conosco no nosso debate 93 de hoje também, sobre o apóstolo Paulo, né? O xará. O apóstolo Paulo passou por situações extremamente adversas, né? Naufrágio, o cara apanhou em público, o cara foi preso injustamente, o cara foi fustigado com vara. Esse negócio do fustigado com vara é um negócio, né? O cara ficava num buraco e tinha que ficar andando, não podia parar, porque se parasse ia lá alguém fustigava o jeito com vara. São várias coisas que aconteceram a ele que não foram agradáveis. Ninguém pode dizer assim, não adoro sofrer, rapaz. Eu gosto, sabe o que eu gosto? Mas dor de dente. Eu gosto de dor de dente. De dia ou de noite? De noite. Então, você conhece alguém? Já viram alguém falando assim, ó? Eu gosto de dor de dente. De dia ou de noite? De noite. Que hora mais ou menos? De madrugada. Né? Na hora que não dá pra sair de casa, né? Pelo amor de Deus. Pastor Paulo, o que pensa o senhor sobre esse assunto, meu irmão? Querido irmão, né, os nossos irmãos aqui debatedores também, gostaria de mandar um beijão pra dona Cláudia lá, né? Esposona também, dia dos namorados ontem também. Olha aí. A gente vai e agradecer a Deus, né? Mandar um beijão também pra toda a igreja lá de Jardim Carioca, os irmãos queridos que estão orando por nós. Queridos irmãos, Paulo ele já falava muito bem, né? Isso... Sem estar abatido, como também ter abundância em qualquer situação, né? Em todas as coisas ser instruído, tanto a ter fartura como a padecer necessidade. Então a gente entende também, né? Que esse processo que nós passamos, cada um de nós passa, somos pais, né? Creio, né? E aos pais também falo, é muito difícil quando a gente só diz sim para os nossos filhos, né? Não aprende um pouco, né, daquilo que podem conquistar e também essa parte da vida que é maravilhosa, e isso faz parte do nosso processo enquanto cristão também. Porque no mundo nós vamos ter aflições, isso aí não é caro a ninguém, porque a palavra já está escrita. No mundo nós teríamos aflições, mas para que nós pudéssemos ter bom ânimo, não é enfrentar essas vicissitudes da vida com bom ânimo. Não é entendendo que a melhor coisa que poderíamos ter é a presença do Senhor conosco em todo e qualquer momento. Então isso é inerente ao crente. Nós vamos passar por tribulações, vamos viver por isso, né? Porque a chuva cai sobre todos, né? Bons e maus. A chuva cai sobre mas todos. Graças a Deus que existe algo que é totalmente importante. Como o Davi pôde muito bem dizer, né? No Salmo de número 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo, Senhor. Muito bem, com a gente a nossa também menina da mesa de hoje, Sônia Neves, é fundadora da Casa Ronald McDonald's, está conosco hoje aqui pela primeira vez no nosso debate 93. Sônia, queremos acolhê-la com muito carinho, muito bom tê-la hoje aqui entre nós nesse dia tão especial, onde a gente está falando sobre dificuldades. Você sabe muito bem o que é uma dificuldade no campo pessoal, lida com dificuldades, com pessoas no momento de dificuldade o tempo todo, e destacou exatamente a frase que segue a esta inicial, né? No momento tudo está bem, e parece que é exatamente esse o retrato, né, Sônia? Você encontra uma pessoa que diz para você, Sônia, estava tudo bem, de repente descobriu-se uma enfermidade e as lutas vêm exatamente por conta disso. Afinal de contas, diz aqui a nossa ouvinte, tudo está bem, em seguida passamos por uma grande turbulência. Bom dia, bem-vinda. O que pensa você, querida Sônia, sobre esse assunto? Bom dia, JR, a todos os ouvintes, aos nossos colegas aqui, debatedores.
se você me permite, eu Claro. acho que todos aqui fizeram referência às suas famílias, eu gostaria também de Claro, fazer, se me claro. permitir, não só para o meu filhão, Carlos, que deve estar nos ouvindo agora, ao meu marido, eterno namorado, Francisco, e a todos os voluntários, funcionários e nossas crianças, que nós tentamos oferecer qualidade de vida, o meu bom dia para todos eles e o meu grande carinho. E em relação a essa frase, eu tenho uma experiência muito grande, realmente. Eu tinha uma vida maravilhosa e de repente caiu um temporal, mas esse temporal, ele serviu de aprendizado, porque foi através dele que nós conseguimos construir um trabalho de amor, né? Então acho que todos os momentos difíceis a gente sempre tira algo pra gente aprender e crescer, né? Eu acho que ninguém vai viver eternamente só com alegrias, porque também ficaria até muito monótono, né? O próprio trabalho que a gente desenvolve lá, nós passamos por momentos difíceis, mas a crença na fé, na certeza que nós fazemos um trabalho sério, digno, sempre surgem os caminhos, as luzes para nos mostrar o caminho correto. É assim verdade. que eu penso. Eu acho que a gente tem que estar sempre com pensamentos bons, né? E com a fé. Olha, aqui um dos nossos ouvintes, uma das nossas ouvintes do Arsenal acompanhando a gente, dizendo que já passei por muitos sofrimentos e superei. E uso essas experiências para aconselhar quem está passando pela mesma situação, para que tenham fé que uma hora isso vai passar. As coisas passam, a vida muda. Tanto para quem está tudo bem, pode ficar. A gente tem que estar preparado para essas coisas. Um dos nossos ouvintes aqui, ela diz: olha, eu sou deficiente visual e passo por algumas dificuldades, mas procuro sempre me superar e incentivar as outras pessoas com ou sem deficiência a superarem suas dificuldades e limitações. E vindo de uma pessoa que enfrenta essa dificuldade no dia a dia, a gente escuta isso de uma outra forma, não é verdade? A gente escuta, a gente tem uma percepção diferenciada. É por isso que a Bíblia traz histórias de gente que passou por lutas. Amém. Porque se fosse mar de rosas, tá certo? Você estaria escrito lá: olha, a sua vida vai ser o mar de rosas. Nunca houve promessa bíblica de que nós não passaríamos por dificuldades, nenhum de nós. Nunca houve promessa de que você não vai passar por nada. Não diz, até no Salmo 23 mesmo, vai dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quer dizer, o que me faltará? Não me faltará é a presença de Deus. Agora não quer dizer que não vai. E aí, eu queria ter 3 carros, tá faltando grana por 3 carros. O Senhor, meu pastor, não me faltará. Tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Irmão JR, queridos irmãos, né? Semana passada eu estava conversando com um amigo, né? Há alguns anos ele deixou o seminário, né? Por conta de um tumor que ele teve no bulbo, né? E ele se sentia que não tinha condições de voltar, né? Pela sua condição, poderia acontecer alguma coisa, mas isso já tem mais de 15 anos, né? O irmãozão Maurício deve estar ouvindo a gente também, ele está voltando para o seminário. E um irmão, né? Também deficiente visual, né? Ele completou o seminário, fez ali tudo, e ele estava conversando comigo. Ele saiu de um culto maravilhado e falou assim: Paulo, Deus está mandando eu voltar para o seminário, mas eu acho que eu não tenho condições, pode o tumor vir a crescer, essas coisas todas. E eu falei da experiência desse irmão, sem que ele conhecesse. Ele falou assim: olha, Paulo, pelo que você tem me falado, então, eu não tenho, né? Eu não tenho limitação, eu posso conseguir sim, em nome de Jesus. Então, às vezes as experiências nossas faz com que um ajudando ao outro, levantando o outro, e essa é a base da nossa vida cristã, que a experiência de um irmão, isso não é para que a gente possa estar de alguma forma agradecendo pelo sofrimento, mas o sofrimento também traz para cada um de nós algo que eu costumo dizer que nos amadurece. Faz com que nós possamos enfrentar a vida de uma outra forma. São visitas, eu creio que cada um de nós aqui, nós fazemos pessoas, às vezes em estado terminal, e a gente achando que nós vamos estar de alguma forma amenizando aquele sofrimento, nós saímos dali abençoados. Então a gente tem que
Então a grande diferença aí, que é bom que a gente paute isso para os nossos ouvintes, volto a repetir, não é um culto ao sofrimento, não é porque o sofrimento vai nos melhorar, o sofrimento nos melhora, mas ninguém vai buscar o sofrimento por conta disso. Tiago, quando vai falar sobre esse assunto, ele disse, olha, você tem que ficar feliz, hein? Passar por tribulação, por provação, e parece que ele está ironizando, né? Você, né? Feliz, tá certo? Mas por quê? Porque aquilo gera esperança, gera perseverança, gera fé, amadurece o nosso relacionamento com Deus, amadurece a pessoa, amadurece o indivíduo. E faz parte do plano de Deus. Porque quando a gente percebe o plano de Deus, nós temos a nossa vida no centro da vontade de Deus. Tendo a minha vida no centro da vontade de Deus, como eu vou proceder, como eu vou agir mediante um deserto, mediante uma provação, porque todos nós que estamos aqui dentro dessa sala, temos as nossas turbulências, temos as nossas provações, temos os nossos desertos. Mas como vamos agir nesse deserto? Eu decidi não murmurar no meu deserto. Eu não quero murmurar, Senhor, estou com sede, preciso de água, como aquele povo no deserto, murmurando, você, Moisés, nos tirou, papapá, para a gente morrer aqui, nossos filhos, nossos gatos. Não. E o Senhor é tão compassivo, tão misericordioso, que Ele vai e mostra para o povo, eu tenho água no deserto, eu tenho palavra para você, em meio à sua luta, em meio à sua tribulação, que a sua fé seja provada como fogo, e você saia das suas provações, das suas lutas, mais abençoado, com mais vida, para ajudar outras pessoas. Acho que esse é o caminho. As provações, essas situações todas, querendo ou não, para minha vida, Sirlei, traz benefícios. E tenho certeza, queridos, se você entrar num caminho de adoração, de gratidão, você vai ver os benefícios de Deus na sua vida, porque todas essas coisas te aproximam mais dele. Amém. Eu penso, né, irmãos, também, existe uma coisa que a irmã está falando, né, a gente tem que pensar sobre isso também. Como nós entramos nessa tribulação? De que forma? Às vezes nós entramos em tribulações por desobediência ao Senhor. E essa daí é uma situação muito complicada. Às vezes nós estamos fazendo a vontade de Deus e entendemos aquilo que nós estamos passando como um processo de Deus para as nossas vidas. Existem situações que são pura desobediência. Eu não quero fazer a vontade de Deus e entro num processo de tribulação. Aí é uma outra situação, né? A gente entra desamparado. Mas quando nós entramos amparados pelo Senhor, Ele está de braço dado com a gente, Ele está muito mais do que isso, Ele está conosco e nos ajuda a vencer. E nesse ponto aí, especificamente, você imagina bem alguém agora acompanhando a gente, internado no hospital, ou passando alguma dificuldade e por conta da desobediência. Vamos nesse ponto onde o senhor nos trouxe aqui, imaginar o seguinte, que a graça de Deus é tão extraordinária que Deus não resiste a um coração contrito, Deus não resiste a um coração, Deus não despreza alguém que realmente se aproxima dele dizendo, Senhor, eu errei nesse ponto assim assado. Então existem atos, pelo que eu entendi da sua palavra, pastor Paulo, que é resultado das nossas escolhas. É resultado da minha escolha. Eu acelerei o carro, era 80 e eu fui a 180, bateu o carro. Deus, por que o senhor não botou os anjos ali, segurou o carro? Peraí, você fez uma escolha, resultado da sua... Esse é um tipo de coisa. A outra coisa é essa que envolve lutas do dia a dia. Verdade. Uma enfermidade que eventualmente não tem uma ligação com escolhas, e muita gente passando por isso agora. Esse entendimento de que a graça de Deus é tão extraordinária que nos alcança, inclusive num momento ou no outro momento. Acho que também vale a pena destacar que há um certo glamour na vida positiva e no sucesso sem restrições, né? Isso é uma utopia, né? Isso é uma utopia, né? Se a gente for entender, eu entendo que seja interessante saber as origens, né? Por que eu estou sofrendo, né? Tem esse caso citado de que a pessoa fez por merecer alguma coisa, mas há pessoas que não, né? E foi difícil para os discípulos entenderem por que aquele moço nasceu cego, está cego, e etc. Quem pecou? Tem que arranjar um culpado. Jesus, não é por aí, né? Seja como for, né? Deus pode se glorificar. Então eu entendo que há uma escala
que eu acho interessante, 20 por 80, por 20 que ri, tem 80 que chora, por 80 que chora, tem 20 que ri alguma coisa, e a gente valoriza o que ri, mas tem muita gente que sofre, e por vezes uma palavra, né, como estamos ouvindo aqui, dá a essa pessoa uma certa tranquilidade, né? Você está passando por um vale, está passando por uma dificuldade, mas tenha esperança, isso pode ser superado, e se não for superado, pelo menos acostume-se com essa situação. Há coisas que não há como superar, né? Tente, pelo menos viva tentando superar, ter uma vida melhor, uma vida mais positiva, mesmo com o fardo que você arrasta. Vera. Sônia. Onde veio Vera, hein? Onde veio Vera? Ela parece hein? com Vera. Ela Hein? parece com Vera. Parece Será? com Vera? Olha aí. Você tem alguma amiga chamada Vera, Sônia? Eu tenho várias, então é por causa disso. Por causa disso. Não, eu estava aproveitando Sônia, vamos lá. a citação do pastor, né? Eu tive um filho com câncer, com 2 anos eu descobri que ele estava com câncer, e eu me questionei muito. Por que meu filho, 2 anos, não fez nada, não fez mal a ninguém? Por que ele, né, com tantas pessoas aí, tantos bandidos, por que não, essa doença não pegou neles, né? Então, eu tive um momento, assim, de muitas dificuldades de entendimento do porquê, né? Depois você vai lendo, você vai recebendo as orientações de amigos e você vai procurando entender. E aí você começa a enfrentar, a lutar, com a certeza de que vai ser feito aquilo que tem que ser. O que nós não podemos é nos acomodar. Eu acho que a gente tem que lutar acreditando que vai dar certo. É isso que a gente tenta passar lá para as nossas crianças, eu que tive essa experiência, de mostrar que é possível. Né? A gente tem que lutar sempre acreditando que nós vamos resolver, mas nem sempre Deus quer que aconteça aquilo, e a gente tem que ter também resignação e fazer daquilo um aprendizado, né? Então eu acho que é isso, assim, eu acho que nós temos que saber que as dificuldades existem, mas nós temos que estar sempre lutando. É que nem eu costumo dizer para as mães lá, a gente não deve chorar por antecipação. É como se fosse uma loteria. Se você não jogar, você nunca vai ganhar. Se você não joga, a certeza é que você não vai ganhar, né? Então eu acho que a gente tem que lutar, apostar, acreditar, ter fé e estar sempre pedindo a Deus forças para aceitar o que é a vontade dele. Essa sua perspectiva é muito interessante, que revela pra gente aquela luta, né? A pessoa às vezes quer o resultado, né, de uma luta positiva, mas ela nem entra no ringue, no octógono, né? Agora é octógono, não é isso? Né? Octógono. A pessoa não entra no octógono, ela não entra numa batalha e espera sair vencedora. Então você tem que tratar uma enfermidade. Então há pessoas que fazem da seguinte forma, que já sabe que está com a doença, então a solução que ela encontrou é não ir ao médico. Aí é o seguinte, então ela não vai ao médico e não faz exame. Então ela põe na cabeça que ela está ótima, entendeu? Aí tá ótima. É a história do sujeito, vocês conhecem a história de pensamento positivo, que a gente que fica pensando positivo. A história do cara do pensamento positivo foi pro inferno, né? Fica andando pra um lado pro outro, não está quente, não está quente, não está quente, não está quente, pra ver se aliviar. Então, se não tratar o assunto, se não chega lá pra resolver, você tem que tratar, meu querido, tem que tratar, vamos fazer o examezinho ali e tal, olha, é grave, mas tem remédio, é grave, tem uma operação, olha, não é grave, vamos tratar, mas enquanto não trata, não resolve, é igual problema, você tem que discutir um problema com alguém. Enquanto você não senta para conversar, o problema só cresce. O problema não diminui. Esconder-se do problema não resolve absolutamente nada. Se fuga fosse bom, as pessoas fugiriam, estariam felizes. Mas quem foge, na maioria dos casos, com exceção daquele Ronald Biggs, entendeu? Não é isso? Com exceção daquele camarada que veio pra cá Brasil. E foi protegido, o restante, quando foge, fica muito mal. Vamos à nossa pesquisa 93 de hoje, resultado parcial, voltamos aqui com os nossos companheiros no nosso debate 93 de hoje, minha gente. De domingo a sexta, às 11 da manhã, debate 93, na 93 FM. Na 93 FM. Pesquisa 93. Olha ela aí, minha gente. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR, aos nossos ouvintes, aos nossos queridos debatedores. A pesquisa é a seguinte: vem cá, você conhece alguém que, apesar de ter sofrido com um dia mal, usou isso em benefício do próximo?
Bom, vamos pro sim. 44% dos nossos ouvintes por telefone afirmam que conhecem sim gente que usou o dia mal para ajudar o próximo. E no nosso site a maioria, 72% deles também conhecem. Muito bem, quero agradecer aos nossos queridos ouvintes, registrar aqui que já está aqui no nosso Face a foto com a nossa mesa completíssima aqui. Quero apresentar aqui os nossos ouvintes. Está aqui pela esquerda a pastora Cirlei. Na sequência nós temos o pastor José Magalhães Furtado. Ao lado dele nós temos a querida Sônia Neves. Ao lado dela o pastor Paulo Dias e ao lado dele estou eu. Você pode observar aqui no Face da 93 FM. Marcela Bastos assistiu o jogo de ontem? Claro. Assistiu o jogo de ontem. Claro, por quê? Claro, é obrigatório? Era obrigatório? Não, matéria mas eu gosto obrigatória? de futebol. Era eu matéria? Gostei de futebol. Se não assistisse o quê? Ia levar ponto? Ficava assim um ponto, é não, isso? Eu disse que claro, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de futebol. Não, muito bem, muito bem. Eu quero ouvir ao final do debate uma análise de 1 minuto. No máximo 1 minuto. Passou disso aí, eu vou apitar. Ah, tá. Passou disso aí, eu vou apitar o seu resumo, a sua análise sobre o jogo de ontem, tá bom? Tá. Muito obrigado, Marcela Bastos. Muito bem, é bom assim, sem avisar. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. E nesse ano vamos juntos viver a alegria de sentir o prazer de estar com vocês. A 93. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Muito bem, companheiros, voltamos aqui ao nosso Debate 93 de hoje. O nosso assunto, ouvinte escrevendo, todos estão sujeitos a dificuldades e lutas na vida. No momento está tudo bem, em seguida passamos por uma grande turbulência. Como enfrentar esse tempo sem deixar que a frustração e a amargura nos assaltem? A Bíblia relata histórias de pessoas que atravessaram desertos, mas não perderam a paz e o ânimo. Qual o segredo? Pergunta a nossa ouvinte. Estamos juntos no Debate 93. Pastor José Magalhães, o senhor destacou exatamente a frase: como enfrentar esse tempo sem deixar que a frustração e a amargura nos assaltem. Há sempre a oportunidade de não enfrentar, que eu acho que é a pior opção. E a opção mais coerente é enfrentar, é superar, é buscar pelo menos superar. Se você crê em Deus, ou se você quer crer em Deus, eu acho que facilita, né? Porque a compreensão de um ser maior, que olha, que vê todo mundo, que não está se agradando com essa ofensiva à vida, isso dá uma certa tranquilidade. Quem não crê em Deus tem uma oportunidade, quem sabe até nesses momentos, né? De se segurar nessa mão poderosa e buscar. Seja como for, entendo que não há uma fórmula mágica, mas alguns passos. O primeiro passo é conhecer o problema, né? Ver o alcance do problema, o tamanho, a altura, a largura, a profundidade. O segundo é entender-se parte desse processo, né? Eu não causei, na maioria das vezes, a pessoa não causou o problema aconteceu, o problema está no escopo aí do mundo, do aumento da iniquidade, etc., né? É conhecer, buscar a Deus e continuar lutando para superar o problema. Não há como entregar-se, não há como ter essa batalha como perdida, né? Reagir, eu acho que já é parte do sucesso. Muito bem, concordam, companheiros? Que pensam vocês sobre esse assunto aqui no nosso Debate 93 de hoje? O pastor Paulo Dias, pastora Cirlei Figueiredo, pastor José Magalhães Furtado e a Sônia Neves. JR, Ezequias, a Bíblia diz em 2 Crônicas 32 que depois dos atos de fidelidade, Senaqueribe invadiu. Então, assim, ele fez tudo certo, ele estava numa bênção, vivendo bênçãos, mas veio a invasão. Então, eu posso estar vivendo situações no momento onde eu estou vivendo tantas coisas lindas em Deus, a minha fé está num auge, mas eu estou vivendo situações por causa da minha fidelidade. Isso parece loucura. Mas isso acontece, tá aqui, ó, na palavra de Deus, depois dos atos de fidelidade. Ele não pecou, ele não errou, mas aconteceu.
E com isso, queridos, nós vamos mostrando o poder de Deus e a força de Deus. Eu não tive... você está vivendo um momento lindo, o auge da sua fé. E é nesse momento que vem uma prova, uma luta, uma situação difícil para você. Tenha certeza, você vai sair daí revigorado, como aqueles 3 jovens que foram para a fornalha. Eles foram por quê? Porque eles não se dobraram. E lá, o que aconteceu? A fornalha não tinha sido simplesmente acesa, mas 7 vezes mais o fogo. Aumenta 7 vezes mais. Então, assim, eles estavam vivendo a fé, não nós cremos. E não teve assunto com Nabucodonosor, se a gente morrer, a gente vai morrer, porque a gente tem um Deus vivo que é todo poderoso. E vai lá e aumenta. E o que acontece? Eles vão amarrados. Vamos ler na história de Daniel 3. Eles estão ali amarrados. A única coisa que aquele fogo queima são aquelas amarras. A única coisa que aquele fogo queima é aquelas amarras. Sabe por quê? Porque quando a gente está vivendo, querido, situações difíceis na nossa vida, aquele que é fiel, poderoso, nos livra. O que precisa ser queimado, o que precisa ser tirado, vai ser. Mas o que não, nós vamos experimentar a presença de Deus. E é lindo, JR, só para me terminar essa parte, onde eles começam, a Bíblia diz que eles começam a caminhar no fogo. Queridos, Deus nos chama para esse tempo, para a gente caminhar no fogo, desse tempo que a gente está vivendo, de situações onde as pessoas vão nos ver caminhando em meio a lutas e dificuldades, mas vê, olha, a presença do Todo-Poderoso vai com ele, vai com ela, o brilho do Todo-Poderoso vai com ele, vai com ela. E o texto ainda termina, olha, sobre o 4º homem, mas o texto fala assim, olha, eles saíram daquela fornalha sem cheiro, sem fumaça, nada, absolutamente nada queimou, a não ser aquelas amarras. Então você sai dessas situações sem traumas, mas você traz com experiência com Deus linda. E eu falo, Senhor, eu quero viver. E queridos, você vai viver em momentos difíceis, em momentos lindos no culto da igreja. Gente, tem tanta presença de Deus, né? Mas Deus nos quer no secreto, nos nossos dia a dia, nas nossas lutas, a nossa adoração, do nosso dia a dia, sem ter ninguém. A gente estava lendo também Tiago, né? Capítulo 5, no verso 17, diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E nós vimos quando ele está ali com os profetas de Baal, né? As coisas que acontecem, talvez era aquele momento que todo mundo era para estar exaltando, glorificando, e quando Jezabel faz aquela ameaça, ele fala assim, olha, gente, sabe de uma coisa? É melhor eu desistir, tô sozinho, não tem mais ninguém, todo mundo se debandou para um outro lado, mas a melhor coisa que tem é sempre lutar, e Deus parece que coloca isso no coração para que ele pudesse de verdade, quando ele vai para a caverna e quer se esconder, fala assim, o que tu tá fazendo aqui nessa caverna? Não é aqui o lugar para você estar, tem tanta coisa para você. E ainda tem 3.000 que não dobraram os joelhos, tem gente que não dobrou o joelho. Eu acho que justamente você olhar num outro foco, às vezes nós focalizamos muito, né, apenas o problema, nós olhamos apenas o problema e não vemos as grandes coisas que Deus pode fazer através do problema que cada um de nós passa. Eu falo aos irmãos, né, como pastor, a gente sabe tempo, como a gente tem tempo de sobra, né? A gente tem tempo de sobra para tudo na nossa vida. E o tempo é muito restrito para tantas coisas. Saindo com o meu garoto, né? A gente programando ali um passeio, né, em família. Vamos fazer um passeio, vamos pro parque de diversões. Numa sexta-feira, e o meu garoto simplesmente quis brincar de super-homem, subiu na laje e pulou. Fratura exposta nos 2 braços. Eu olhei meu garoto naquela questão e falei assim, e agora? O que a gente faz? Vamos pro hospital. Chega no hospital, a minha cabeça já estava ali, Senhor, eu tenho que programar para passear com meus filhos, e no dia que eu vou passear essas coisas acontecem. A gente vai no meio do caminho, muitas vezes a gente vai numa luta com Deus. A gente chega no hospital, meu mano, não é? E a gente vê o quanto Deus vai cuidando. Quando eu não consegui assistir a cirurgia do meu filho, né? Minha esposa ficou. Mas depois de a gente não entender, é que Deus começa a colocar outras pessoas também no leito do hospital e saber o porquê que você está ali.
uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E graças a Deus, meu filho não ficou com nenhuma atrofia no braço, não ficou com nenhum problema nas mãos. O único problema que ele tem é a conchinha para impedir dinheiro. O restante, para honra e para glória de Deus, nós entendemos, né? Não só naquele momento do problema, mas o que Deus pode fazer através do problema que nós passamos, então não é desistir. É necessário que a gente entenda e explique e dialogue sobre isso, que nem sempre haverá cura, nem sempre nada acontecerá, nem sempre ficará tudo bem. Mas não quer dizer que Deus não sairá claro, sempre. Eu fico perplexo, bem assim, entusiasmado com a experiência de Atos 12, quando fala sobre a prisão de Pedro e a prisão de Tiago. Ambos presos, mas aprove ao Senhor permitir que Tiago fosse morto ao fio da espada e Pedro fosse libertado através da presença de um anjo. Então a gente olha e diz assim, mas pera um minutinho, eu acho que Deus gostava mais de Pedro que de Tiago. Aí quando você inverte, diz, mas Tiago foi para onde? Tiago foi para perto de Deus. Então Deus gostava mais de Tiago que de Pedro. Nós temos uma tendência, não é verdade, de tentar definir as coisas do lugar onde nós estamos. O ponto de vista que nós estamos, ele não é correto. Quando João Batista é morto, ele é morto depois de estar preso. Então ele ficou preso durante muito tempo porque ele trouxe a palavra da verdade, ele trouxe a justiça e Herodes gostava de ouvi-lo, gostava tanto que Herodias ficou tão preocupada de Herodes ser convencido por João Batista dele ter errado ao tomá-la do irmão dele, e aí ela ficaria sem Herodes A e sem Herodes B, que eram dois Herodes, né? Ela ia dançar, e aí dançar literalmente, foi aí que ela botou a filha dela para dançar, para que ela não dançasse. Ele preso, depois morto, e também morto ao fio da espada, e morto de uma maneira cruel demais. Então é necessário que a gente entenda que as coisas ruins também podem acontecer, coisas que nós não queremos, coisas que nós não esperamos. Nós não vamos deixar de lutar, não vamos deixar de crer, não vamos deixar de fazer a nossa parte, mas compreender que a soberania de Deus define. Quando a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável, ela é perfeita, não quer dizer que A será mais importante do que B. Não, Deus gostou mais de Pedro do que de Tiago, ou invertendo, gostou mais de Tiago do que de Pedro. Não existe um projeto de Deus para a vida de cada um, e à medida que a gente passa, a gente vai aprendendo. A maturidade leva a gente a entender que às vezes uma pessoa que tem a mesma dificuldade, o problema é igualzinho, reage de uma outra forma. Pois não, pastor? JR, fica também difícil entender um caso como o de Jó, né? Um homem correto, verdade. Difícil. Há coisas que a gente não consegue entender. Temos que buscar a Deus, e Jó buscou a resposta e até o final não recebeu a resposta, porque a resposta é menos importante do que a providência de Deus, né? Então o segredo é esse, né? É insistir, é buscar, é acreditar, é conhecer o problema que está vivendo, tentar superá-lo, mas continuar debaixo da ação de Deus. Entendendo ou não entendendo, Deus está no controle. Amém. Como eu disse no início, eu não tenho citações para falar tão bem como todos que estão aqui presentes. Eu tenho a minha experiência de vida e que bate com o que você falou agora, né? Os problemas vão sempre existir. O que nós temos que estar preparados é para sabê-los enfrentar com dignidade, com força, sem saber se vai dar certo ou errado, mas com a certeza de que nós estamos buscando o melhor, né? Então eu acho que é isso, que a gente tem que estar sempre apostando, e se vamos acertar ou não, Deus é que vai saber. Mas assim, durante esse tempo em que nós estivermos lutando, procurando sempre fazer o bem aos nossos amigos, aos nossos colegas, aos nossos camaradas, e mostrando que às vezes a nossa dificuldade pode servir de alento aos que estão vivendo o mesmo problema, né? Então, eu tive esse momento difícil e eu posso estar passando a minha experiência para levantar o astral de outras pessoas. Então, acho que nós temos que estar unidos, juntos e com fé. E assim
nós resolvemos nossos problemas de uma forma digna, né? Eu acho que eu não tenho esse dom, não tenho citações, salmos para falar, porque não é... Não tem ainda, não tem ainda. Eu tenho a minha experiência você de luta. tem muita coisa boa. E a gente quando lê, por exemplo, agradece. assim, o apóstolo Paulo, quando eu disse inicialmente das lutas dele, ele conta assim, ó, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. Ele começa a descrever numericamente, é quase que uma estatística, um relato que ele faz aqui. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, e nesse apedrejamento ele foi dado como morto. Os que o apedrejaram foram embora, que acharam que tinha morrido. Depois ele ser circulado pelos discípulos, que ele levantou. Aí o pessoal diz, não sei se ele fingiu de morto ou se ele estava realmente dado como morto. Mas a questão não é fácil. Quem já viu, eu já vi uma cena na internet de apedrejamento. Rapaz, a morte por apedrejamento é um negócio cruel demais. Em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em perigos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Então, além do que acontecia do lado de fora, acontecia dentro. E quem é que disse que a coisa ia ser fácil? Então, alguém que disse isso, disse para iludir, porque não há fundamento bíblico algum para dizer que as coisas são fáceis. O próprio apóstolo Paulo, quando vai conversar com o Senhor para dizer, Deus, olha, passa de mim aqui esse espinho na carne, a minha graça te basta. Que graça é essa que vale mais do que a cura? Meu Deus. Hein? Que graça é essa que vale mais do que a cura daquela enfermidade, seja lá o que for, esse espinho na carne? Todo mundo tem um monte de tese aí para dizer o que é espinho na carne. O grande lance não é nem o espinho, o grande lance é a graça, não é isso, pastor Zé? É a graça, com certeza. Isso né? é que faz a graça diferença. do Senhor que nos liberta, né? JR também é interessante, há um relato apócrifo, entre aspas, né? Quando os discípulos, né, foram mortos, todos eles foram mortos de morte cruel. Um deles foi colocado numa panelão de fervendo, né? Um deles. Então ele estava rindo. E o sujeito falou, acho que não está muito quente, enfiou o braço dele que queimou, né? Meu e o do outro, quer dizer, é um riso diante da glória, está ali glorificando a Deus, está igual Estevão, né? Cantando, igual Estevão, cantando um hino de vitória num martírio, num suplício como esse. Isso é fé, né? Ou pelo menos tentar buscar fé. É lindo a gente ver pessoas que passam por dificuldades e não murmuram. É claro, minha gente, vamos cá entre nós, vamos dar um desconto. O ser humano é ser humano, ele não é santo, hein? Ele não é super-herói, ele passa por dificuldades. Ele vai reclamar, num determinada fase da vida ele diz porque na minha casa, porque não é com fulano. Isso que você falou, é comum demais. As pessoas, em geral, ainda elegem, né? Podia ser fulano. Ainda dá os nomezinhos, dá uma lista de 10, né? Olha, podia ser A, B, aquele ali. Não é isso? É verdade. Então, é normal no ser humano haver um momento como esse. Não se exija da pessoa aquilo que você não exige de você. Então é necessário que a pessoa tenha calma. Até no momento de desespero as pessoas falam bobagem, mas falam da boca para fora. Não quer dizer que sinta aquilo, que pense aquilo, mas quando vai para outra fase, deixa a murmuração e entra a fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. É o Senhor quem nos fortalece. Quem vai deixar o sujeito de pé é o Senhor. Quem vai nos dar paz, aquilo que é dito na palavra de Deus, diz assim, a paz de Deus, que excede a todo entendimento, vai além de qualquer explicação, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É um milagre, meus irmãos. É um milagre extraordinário. JR, olha, você falou da graça, eu lembrei desse texto aqui de João 1,16, que diz assim, que todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça.
não é só graça, é graça sobre graça, abundância de graça. Então, necessitamos dela para viver. Verdade. Aqui um ouvinte dizendo, olha, aprendi muito com o rei Davi, eu passei por muitos problemas, ninguém me ajudava, ao contrário, os outros me pediam ajuda, eu me sentia só. Tem gente que é assim mesmo. E vi que os meus problemas não são maiores que os outros, eu fui lá ajudar os outros, mesmo com os meus problemas, compartilha uma de nossas queridas ouvintes. E aí a nossa ouvinte continua, a Bíblia relata histórias de pessoas que atravessaram desertos, mas não perderam a paz e o ânimo, já falamos a esse respeito, e ao final pergunta ao ouvinte, pastor Paulo, é o seu destaque, qual o segredo? O segredo do viver, né? O segredo do vencer é em Cristo confiar. Ele nunca vai faltar para nós, irmãos, e é justamente dentro disso que a gente para pensar numa coisa, em que nós temos nos apoiado. Não há algo místico. Às vezes algumas pessoas pensam, né, que talvez o segredo, qual foi o segredo? A irmã está falando aqui, as minhas experiências, né? Qual é o segredo para a gente continuar caminhando, para a gente continuar vivendo? Primeiro de tudo, a gente tem que crer na palavra de Deus, sabe? Aquilo que ela passa para nós, aquilo que ela menciona para nós, aquilo que ela passa como algo, não é algo místico, mas é o crer. E Efésios 6, é lindo ver isso, que ele fala algumas coisas para nós, né? Quando fala acerca da armadura de Deus. E talvez, né, se desejar como uma orientação, não segredo, fala assim para nós: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as astutas ciladas do maligno. Porque a nossa luta, ela não é contra a carne, não é contra sangue, mas ele ainda também nos diz para que nós possamos ficar firmes nos dias maus. Verdade. Então nós temos que ter o entendimento seguinte, acima de tudo, que nós possamos, depois de tudo, verso 13 diz para que a gente possa ficar firme, que nós possamos cingir os nossos lombos com verdade, a gente entender e saber o seguinte: olha, Deus habita na verdade e não é na mentira. Então a gente tem que estar pautado na verdade. Se a verdade vai fazer com que nós possamos passar por tribulações, amém, ela vai vir, e isso tudo bem, não tem problema. A couraça da justiça, é justo o que você está fazendo, não é segredo para que a gente possa continuar lutando, mas é justo. Hoje talvez pudesse falar da couraça ou colete, né? O colete à prova de balas, né? Mas olha, com a couraça, com que você tem se vestido? Com a justiça ou injustiça? Não é? Calçar os pés no evangelho, não é? Que nós possamos verdadeiramente dar essa armadura de Deus, e depois de nós executarmos tudo, a gente possa ficar firme. Glória. Então não é segredo, não é segredo, a gente pensa em algo que é para poucos, não é? Mas é algo revelado. E a palavra de Deus nos revela sobre isso. Atos dos Apóstolos, nós lemos, compartilhamos aqui algumas experiências extraordinárias da igreja, e aí Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 18, tem uma frase que é extraordinária, né? Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Aleluia. Alguns podem ler esse texto e dizer: Paulo é um alienado. Paulo só está pensando na glória, mas ele está com os pés no chão, não é? Ele está com os pés no chão, passando as dificuldades todas, mas o seu coração é revestido de uma paz, de uma alegria que mostra uma dimensão tão extraordinária do que significa e do que nos revela a palavra do nosso Deus. Que o Senhor, com a sua poderosa graça, continue a fortalecer a fé e o coração de cada um dos nossos queridos e amados ouvintes, de todos aqueles que passam lutas e dificuldades. Enquanto os ouvi aqui hoje, como companheiros, eu me lembrei de uma música nova, muito nova, porque ela é muito atual, muito atual. Ela é cantada por gregos e troianos, e eu tenho a impressão que vocês a conhecem muito bem. Águas do mar da vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai.
Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pesquisa 93. Marcela Bastos, quem cantou essa música? Você ouviu aqui, você estava olhando aqui pra pista, não, você viu. Não viu? Não vi o nome. Mas lembra? É em grego de Troá. Isso, Sônia. Isso. Quem cantou foram gregos e Sônia me ajudou. Sônia, gostei de ver a Sônia rápida. Viu? Olha, do Sônia gatilho. foi rápida, me salvou. Que é isso? É isso aí. E quem foi o intérprete principal aqui entre os gregos e troianos? O pastor Paulo já me ajudou do lado direito. Quem que ele falou? Foi Feliciana Amaral. Foi Feliciana Amaral. Ela foi cantar por muita gente, né? Muita gente. Até Nelson Ned Nelson Ned fez uma grande interpretação. Nelson Ned, uma grande interpretação. Marcela, vamos aos prêmios do programa de hoje. Tem prêmios? Não, tem prêmio nenhum não, né? Então vamos ao resultado final da pesquisa. A gente perguntou, você conhece alguém que apesar de ter sofrido com o Djamal, usou isso em benefício do próximo? 45% dos nossos ouvintes por telefone afirmaram que conhecem, subiu 1%. E no site também subiu 1%, 73% deles também afirmando que conhecem. Muito obrigado aos nossos queridos e amados ouvintes. O seu relato de 30 segundos, o tempo andou. 30 segundos, acabou, vamos lá. 30 segundos? Vamos lá. Depende do que você quer que eu diga. Não, bom, resumo do jogo. Sofreu no jogo, né? Marcelo fez aquele gol contra, mas até gostei da postura dele, porque não se deixou abater, continuou jogando. A torcida também ficou de parabéns. Regalou o olho, né? Ele ficou com o olho arregalado. De criança que fez coisa errada, vai passar mal, né? sujeito. Coitadinho, mas... É o medo, Ele conseguiu se manter e jogou, né? Depois bem, porque ele é um bom jogador. Neymar, obviamente, que vira. Mas eu vou dar o meu destaque aqui pro Oscar, porque na minha opinião, o Oscar foi o melhor em campo. Tava torcendo pra ele fazer o gol. E aquele pênalti, foi pênalti mesmo ou não? Olha, eu acredito que foi. Talvez o Fred tenha dado a cavadinha maior. O juiz tenha marcado o pênalti, todo mundo sabe que o juiz marcou o pênalti. É isso que você tá falando? Não, olha só, na minha opinião. Quero saber se foi pênalti ou não, sua opinião. O croata deu uma seguradinha no Fred. Acho que ele exagerou um pouquinho, foi leve. O Fred, exatamente, ele encenou. Mas assim, no início, bem no início, teve um início de pênalti. Mas vamos, o início de pênalti, essa expressão até assustei, eu nunca tinha ouvido. Fazer igual o Filipão. O juiz deu pênalti. O juiz deu pênalti, mas muito bem. O que pode o Flamengo, olha só, olha o ato falho. Que o Flamengo fez os 2 gols, olha o ato falho. Aqui. Não, foi o ato falho. São 2 gols. O Brasil não ganhou de 1-0 gol de pênalti, ganhou de 3-1. De 3-1. E vamos combinar que todos os gols foram do Brasil, né? Muito bem. Marcela, você foi muito bem, tá indo muito bem, né? tá de parabéns. Então tá, de parabéns. E nesse ano vamos juntos viver a alegria de sentir o prazer de estar com vocês. A 93. Minha gente, não vai ter Copa não. Está tendo Copa, né? Já aconteceu, mas há uma Copa que a gente queria e a gente quer, a gente está lutando para que ela aconteça. É gol! Combater a violência é gol! Ver a justiça sendo justa é gol! Brasil! Gol contra. Temos conversado aqui recentemente sobre gols contras, assim, terríveis como esse que nós vamos mencionar hoje aqui. Uma mulher de 51 anos morreu depois de esperar por uma transferência em Guapimirim. Lindalva Marques, que sofria de diabetes e insuficiência renal, deu entrada no Hospital Municipal de Guapimirim, precisava de uma hemodiálise. Como a unidade não conta com o serviço, a mulher deveria ser transferida, o que não aconteceu. Um oficial de justiça foi ao hospital com uma liminar que pedia a remoção imediata da paciente para um hospital com CTI público ou particular. Sem a transferência, Lindalva acabou morrendo. Para a família, a unidade de saúde agiu com negligência no caso. Segundo o diretor médico do hospital, todas as tentativas de transferir Lindalva foram feitas. É uma questão complexa, companheiros, e é um gol contra que nós queremos mencionar para ouvi-los. Entendo que ato como esse, que não é a primeira vez, acho que não vai ser a última, é lamentável, né? Num sistema de saúde
como brasileiro, que podia ser de ponta. E eu entendo que, seja que extrato for da sociedade, a iniciativa é necessária, né? Alguém tem que tomar a iniciativa, alguém tem que sair desse senso comum e arranjar uma solução, né? A falta de, não é comigo, alguém vai fazer, não tem aqui um médico adequado, alguém tem que tomar uma atitude e sair dessa mesmice, né, e salvar a vida de pessoas. Porque ficar achando que isso não vai ter jeito é exatamente isso aí. É claro que todo mundo sabe, se um gestor federal, estadual, municipal resolver eleger um hospital, vão tratar esse hospital, vão resolver este hospital, ele cria um padrão, um modelo de gestão de hospitais e as coisas vão funcionar, vão mudar, porque a história, essa semana nós já tratamos algumas vezes de assuntos como esse aqui. De gente que veio a óbito porque não houve um tratamento adequado. E a família como fica? E o desespero? E vai que o hospital tentou mesmo. Vai que o hospital tentou, que acontece isso. O hospital tá lá, recebe a pessoa, não tem atendimento ali, ele tenta várias unidades e muita gente não abre, porque não há. Ou não há, ou porque não quer que haja. Enfim, a gente não pode dizer aqui, vai se investigar isso para poder identificar os porquês. Acredito. Desculpa, eu falei que é muito difícil a gente julgar, porque existem vários desses fatores que a gente teria que analisar cada um deles, né? Então, infelizmente aconteceu, mas serve de reflexão pra gente buscar onde que tá a falha e a gente tentar melhorar, né? Verdade. É uma questão a gente tem sempre falado isso aí, das questões dos direitos fundamentais, né? Está lá na nossa Constituição, a dignidade da pessoa humana, e a gente acredita também, né? Acreditando aí na justiça e tudo, que haja publicidade depois que os resultados, né, chegarem aos resultados, porque a pior coisa, acho que para a família e nós como cidadãos também, ver essas notícias e depois não acompanhar os resultados. Quem tem que, por omissão, que pague pela omissão, quem errou de alguma forma, que pague pelo seu erro, mas que não nos omitam, não nos matem mais uma vez com a falta de informação. Nós temos hoje aqui o privilégio de anunciar também um golaço! E para nós hoje é muito especial ter um golaço, porque temos uma artilheira à mesa do nosso debate 93 de hoje, que é a nossa querida Sônia Neves. A Sônia compartilhou com a gente aqui, o ouvinte acompanhou, o ouvinte atento, o ouvinte percebeu na sua voz a emoção quando você compartilhou sobre a sua experiência pessoal com seu filho, um dos dois, que Deus te deu e que você cuidou tão intensamente, amorosamente, fez tudo o que foi possível, que estava às suas mãos, investiu tudo o que foi possível para que ele pudesse ter a sua saúde plenamente restaurada e restituída. E depois desse processo todo, veio um sonho, um projeto a partir de uma perspectiva, de uma necessidade que você mesma viu, Sônia, para poder investir na vida de mães e de crianças, de pais e de crianças que estavam passando por situações iguais à sua e que não tinham as mesmas condições e precisavam de afeto, de carinho, de palavra de encorajamento, de suporte físico, para que pudessem trilhar esta mesma via difícil, dolorosa e complexa. E Deus usou a sua vida e de outras pessoas que estavam ao seu lado, gente que te ajudou quando você passava pela luta, e você inicia assim um trabalho relacionado ali ao INCA, dá o seu investimento naquilo e surge uma ideia. É a ideia de que se abra uma casa de acolhimento, um abrigo, um oásis no meio de um processo tão difícil e desértico como esse, que é a casa Ronald McDonald, e a partir dessa casa muita gente sendo abençoada. Sônia, os parabéns em nome da 93 FM, o reconhecimento, porque você hoje é uma artilheira, e artilheira a gente premia, artilheira a gente dá troféu pro reconhecimento aqui. Você recebe das mãos da Andréia Maia nesse instante aqui este troféu tão especial, que traz aí o seu nome, Sônia Neves, tudo bonitinho. E Andréia, compartilha com os nossos ouvintes esse processo tão especial, essa descoberta que é a Sônia e esse trabalho extraordinário que ela faz.
é uma semana do EGO, uma semana difícil, né? É uma semana, a gente fala de diversos temas, e nessa semana da saúde a gente mexe com coisas muito difíceis, né, JR? A gente mexe com perda, a gente mexe com gente que está sofrendo, a gente mexe com gente que está no hospital, a gente mexe com a carne das pessoas, né? É muito difícil. Então, assim, por que a gente escolheu a Sônia, né? Por causa dessa relevância do Instituto. Existem tantas pessoas fazendo coisas tão legais, mas, assim, a gente reconhece, né, nesse Instituto um oásis, né? Como o JR falou, em nossa sociedade. E o que a gente quer também reiterar aqui é o seguinte: o que a Sônia passou, você que é mãe aí do outro lado, você sabe o que ela passou. E ela transformou esse sofrimento numa coisa maravilhosa para a sociedade. Então, você aí que está passando por alguma dificuldade, que perdeu alguma coisa muito séria na sua vida, que passa por uma dificuldade muito grande, eu tenho certeza que essa instituição foi um remédio para o coração da Sônia, né? E que ajudou a curar o coração em determinado momento. Então, assim, às vezes a gente tem que olhar para o outro para sair da nossa própria dor. E é esse o conselho que a gente dá para você que está aí do outro lado, que olhe para o lado, né, JR? Que tente sair da sua dor ajudando o outro, que é um grande remédio. Parabéns, Sônia. Deus te abençoe. Eu agradeço a vocês a homenagem. Realmente, não tenho palavras, você falou tudo. Eu acho que nesse momento a gente tem que vestir, né, a humildade, a solidariedade, a resignação. E eu costumo dizer que eu perdi um filho muito querido, apesar de ainda estar com outro mais querido ainda. Mas ganhei vários outros, né? E eu, através dessa perda, eu posso estar agora contribuindo para outras crianças. Então isso me dá muita força, né? Poder dividir e dar continuidade. Eu cuido daquela casa como voluntária. Eu sou voluntária lá, né? Sempre fui. Como se estivesse cuidando do meu filho ainda, né? O mesmo amor, o carinho que eu dedicava a ele. Foram 6 anos de luta, de sofrimento. Mas ele deixou uma semente linda, uma árvore linda, e que hoje nós temos muitos e muitos colaboradores, que eu chamo de jardineiros, que mantêm aquela árvore viva, florida. Então, eu só tenho que agradecer a todos vocês por essa homenagem, aos voluntários que acreditam, que vão lá, que nem você falou, para se doar, mas acabam recebendo muito mais, porque são crianças que estão em tratamento de câncer, num momento difícil, mas que irradiam alegria e esperança e certeza de que vão vencer, porque essa é a nossa intenção lá na casa, dar esperança de que todos vão conseguir a vitória. Então, agradecer aos nossos voluntários, aos funcionários que eles também incorporam esse lado voluntário, aos nossos dirigentes, às nossas crianças, e em especial às nossas mães, o meu carinho a elas, por elas serem guerreiras. Eu sei a dor que elas sentem, e a Deus principalmente agradecer por Ele poder me dar essa força e continuar lutando em prol das nossas crianças com câncer. Obrigada a todos. Só mais uma coisa, esse trabalho ele é feito com ajuda, né? Você tem aí a ajuda do McDonald's, tem a ajuda dos outros empresários, então a gente vai deixar o contato nas nossas redes sociais e no nosso site. Quem quiser, você que é empresário, quer procurar algum lugar para investir, para fazer a sua doação aí social, a gente indica essa instituição. Então a gente vai deixar dentro do nosso canal de comunicação para, se você quiser doar, porque a instituição vive de doação e de ajuda e de voluntariado, ok? Pode. Se me permitir, claro. Se me der esse brecha, a Casa Ronald McDonald, ela tem esse nome, mas ela não é mantida pelo McDonald's. Ele é um dos nossos parceiros que acreditou no nosso trabalho e que oferece pra gente um presente, como o padrinho que dá um presente ao seu afilhado uma vez ao ano com a verba do Mac Dia Feliz. Então, todo Big Mac vendido, ele é revertido para nossa instituição no dia 30 de agosto, que vai ser esse ano. Então, eu acho que assim, é um presente, mas nós precisamos nos manter e cumprir a nossa missão, que é oferecer qualidade de vida para elas, né? Então, nós precisamos sim, que nem ela falou, de muita colaboração de pessoas físicas e de outras empresas, porque o que ele nos dá, ele mantém 36% dos nossos custos, e o restante a gente precisa da colaboração de todos, da comunidade,
de outras empresas, para a gente poder continuar e dar essa perspectiva de vida para nossas crianças. Obrigada. Sônia Neves representando, como ela mesma disse, dividindo com tanta gente especial, gente que já passou pela casa, que voltou para outra casa e que porque passou pela casa criou uma outra casa e aquela outra casa gerou outras casas e assim nessa árvore linda, como você disse, os jardineiros trabalham e ali se torna um verdadeiro oásis para alívio, para fortalecimento, para encorajamento. Que Deus abençoe muito a sua vida e abençoe a todos aqueles que por ali passarem, aqueles que estão hoje, aqueles que já estiveram e aqueles que lá estarão. Que Deus continue abençoando a vida de vocês e parabéns. Hoje temos aqui uma artilheira mesa no nosso golaço de hoje aqui na 93 FM. E a Copa continua, minha gente. Todos nós queremos Copas assim, como essa que você acabou de ouvir. E vamos combater a violência. Combater a violência é gol. Ver a justiça sendo justa é gol. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Muito obrigado aos nossos companheiros, aos nossos colaboradores aqui no Debate 93 de hoje. Pastor Paulo Dias, obrigado, viu, querido? Um forte abraço ao senhor. Muito obrigado também, agradeço também ao carinho, né? E que Deus continue abençoando a cada um. Muito Não obrigado. pare de lutar. Isso aí, muito obrigado, querida Sônia Neves. Deus te abençoe muito, Sônia. Obrigada a todos vocês também por compartilhar momentos tão bons aí de aprendizado. Muito bem, muito obrigado, pastora Cirlei. Deus abençoe cada vez mais. JR, eu quero mandar um beijo pra minha sogra, que fez aniversário ontem. O que houve? Mas o que houve? Fez algum aniversário problema, ontem, passando alguma fizemos uma dificuldade? festa pra ela é linda, amada, pequenininha, mas uma grande mulher de Deus, JR. Ué, mas por que falar da altura dela? Tem algum problema? Ela é tão pequenininha que a gente Você acha que o quê? Nossa, tão pequenininha, Tão os filhos são tão grandes. Mas olha, que mulher cheia de Deus, eu aprendo com ela, é uma bênção pra mim, pra nossa família. Então um beijo pra você, pra minha mãe também, claro. E pra toda a comunidade cristã Novo Dia. JR, manda um abraço bem. pra ela, porque ela tá te ouvindo. É pastora Vina. Olha, pastora Vina, pra mim a senhora é um gigante. Maravilha. Eu nunca vi a senhora pela altura, eu vejo sempre a senhora pela força. Tô zoando. Um beijo, foi aniversário dela ontem. Que maravilha, parabéns, um beijo, Deus abençoe cada vez mais. Querido pastor José Magalhães Furtado, o pastor mais elegante que eu conheço. Obrigado, querido, forte abraço. Eu que agradeço. Eu queria usar o labirinto de Knossos como uma alegoria. De um lado está o Minotauro, mas tem uma saída, né? Apesar do problema, tem uma saída. Não vamos desistir de lutar e de procurar por ela. É isso aí, palavra boa. Muito obrigado aqui aos nossos companheiros, nossos ouvintes amados. Sempre muito bom estarmos juntos. Vamos aqui ao nosso time, trabalhando muito pela realização do nosso Debate 93 de hoje. A Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso, Juliano Medeiros, Lucas Cruz, Vanese Rodrigues, a Geise Paiva tá chegando e a nossa Cátia Regina, a popularíssima Catita. Voltamos na segunda-feira, se Deus quiser, ao vivo a partir das 11 horas da manhã. Também no domingo às 7h15, 8h15, 9h15 continuamos o nosso estudo 93 em Atos dos Apóstolos e às 11 horas a super edição do Debate Campeão da Semana. Nós vamos orar juntos. Vou pedir o pastor Paulo para orar conosco. Nós vamos apresentar o tema de hoje. Hoje é um tema que envolve gente que está passando por sofrimento, por dor, por angústia, e a pessoa está lá na expectativa de um resultado. Nós oramos pela fé. E nós vivemos pela fé e sempre buscamos aquilo que Deus tem de mais extraordinário para nós, sempre nos submetendo à vontade do nosso Deus e Pai. Nessa área, nós temos orado todos os dias aqui pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, sempre pedindo a cura em nome de Jesus. Nós temos também hoje como assunto dessa semana inteira para nós aqui no Gol Contra e Golaço foi a saúde. Nós precisamos orar muito pelos profissionais dessa área, gente que está trabalhando muito. O médico já ganhou bem, Tô dizendo que ganha mal não, mas antigamente o médico era sinônimo de rico. Hoje o sujeito trabalha em 3, 4, 5 hospitais, de um plantão para o outro. Que Deus abençoe os enfermeiros e os técnicos de enfermagem, gente da melhor qualidade que precisa tanto, às vezes sai de um plantão para o outro. Dá dó de ver, 24 horas aqui, a pessoa emenda com 24 horas ali, não sei como é que aguenta. Nós vamos orar pelos pacientes,
pelos gestores de hospitais e de clínicas. É uma função muito importante. Às vezes ela é fundamental para resolver, para sanear, e nós precisamos orar. E a partir de hoje nós estamos orando pelos países que estão na Copa. É o nosso relógio de oração pelos países da Copa. Esse tem um nome, hein? E nós vamos orar e vamos pedir a Deus. O de hoje é a Croácia, tem nada a ver com o jogo de ontem, não. Porque aí nós vamos orar todos os dias por um dos países, e um dia ou outro nós vamos ter que orar por 2, 3, porque é sábado e domingo, e porque são 32 e não 30. Vamos orar juntos em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e amantíssimo Pai, na tua presença nós estamos, Senhor, e temos a certeza do quanto o Senhor tem cuidado de nós. O teu carinho para com as nossas vidas, Senhor, que faz nos ver muito além do que a nossa visão material é capaz de alcançar, Senhor. E nós pedimos em o nome de Jesus que o Senhor possa estar abençoando aqueles coraçõezinhos, Senhor Deus, que na incerteza, talvez do dia a dia, as mágoas, tristezas, talvez tenham invadido, mas nós temos a certeza que em qualquer lugar onde possa ter abundado o pecado, superabunda a tua graça, Senhor Deus. E é por isso que nós cremos. Visite, Senhor Deus, aos leitos de hospitais, ó Deus querido, aqueles que estão nesse momento nos ouvindo, Pai. Talvez alguns sintonizaram, principalmente, Senhor Deus, para ouvir uma palavra. E eu espero, Senhor, que possa ter havido resposta nesta manhã. Pedimos pelos gestores, por aqueles, Senhor Deus, que têm a responsabilidade, Senhor, ó Pai, no cuidar de vidas. Toma a vida dos médicos, Senhor Deus, dos enfermeiros, ó Pai, daqueles que têm cuidado e valorizado a sua profissão, Senhor. Como muitos têm dito, existem momentos que tem que escolher entre a vida e a morte, quem vive e quem morre. Senhor, muda o quadro, Senhor Deus, na nossa cidade. Ajuda-nos, Senhor Deus, a combater as injustiças, Senhor. E que o nosso coração, Senhor, possa estar sempre pronto para orar pela paz na cidade, porque na paz da cidade nós também teremos paz, Senhor. Nos abençoe, guarda-nos em Ti. É a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém e amém. Você acabou de ouvir Debate 93.